Bom, vamos lá. Nós temos quantas leis? Quantas leis? 613. 613. Das 613, quantas são prescritivas e quantas são proibitivas? Pode pesquisar no caderno aí. 248 prescritivas. 248? Prescritivas. Não Tá. farás, né? Não farás. É isso? Prescritivas, não farás? Sim farás. E agora? É não farás ou sim, farás? Sim, Prescritivas. farás. Então são prescritivas. Ele prescreveu. Me cita aí uma lei prescritiva. Uma lei prescritiva? Quem lembra? Uma lei prescritiva. Que Deus diz sim, farás. Em Gênesis, no diálogo entre Deus e Adão, tem uma lei prescritiva. Quem lembra? Quando ele dá nome aos Não. De toda árvore. de toda árvore, podes comer. Somente. Não, está certo. não, É que se pode- pode comer, você Toda criou aí. árvore comerá- Vamos achar o texto. Toda árvore. Gênesis, quanto? Toda árvore comerás livremente. Isso. Porém, Vamos da achar. árvore do bem e do mal. Aí tem duas normativas, ó. Uma prescritiva e a outra é qual? Proibitiva. Proibitivo. Não farás, no caso. Não farás. Então, nessa ordem que Deus deu, tem duas normas aí. Quem achou? Gênesis quanto? Achou, Christian? Ó, de toda Qual o texto? Gênesis 2, versículo de número 15, a partir do 15 eu vou Então, ler. Gênesis capítulo 2, verso 15. Verso Ok? 15. Diz assim, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, Certo? para o cultivar e o guardar. Certo. E o Senhor Deus ordenou Ah lá. ao homem. Ó, então começa aí, ó. Das 613, quantas são prescritivas? 248. Então aí tem uma delas. Lê. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, Certo. mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não Essa. deve comer. Tá, então aí tem quantas ordens? Duas. Das duas ordens, quantas são prescritivas? Uma só. E a proibitiva? São duas. Não. Não, uma também. Uma prescritiva e uma proibitiva. Uma pode comer. Então veja, Deus tem nos seus atributos ser um Deus doador. Ou seja, de toda árvore você deve comer. Então comer da árvore do jardim era uma ordem também. Sim. Correto? Então Deus fala assim, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa, não comerás. E se comer, tem uma sentença. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aí a pergunta é, se certamente morrerás, essa morte era física ou espiritual? Espiritual. Tá. E Adão? Adão achou que era espiritual ou ele achou que era física? Ele achou que era físico. Por que você fala isso? Ele deixou Eva comer umas par de vezes, né? Pra testar se ela ia morrer ou não. A Bíblia não fala isso. Aí ela Comeu teve- várias vezes. Diz que ela comeu. Ela comeu. O que aconteceu várias vezes, eu acredito, a Bíblia não relata publicamente, é que para começar, por exemplo, eu conheço, você está quanto tempo na igreja já? Vai fazer uns 6 meses. 6 meses. Então, para você estar aqui essa noite, surgiu um relacionamento, concorda? Então, surgiu um relacionamento, uma conversa, uma intimidade para te levar e estar conosco nessa aula. Sim ou não? Sim. Então, para a serpente, que é a primeira incorporação do diabo no animal, é o primeiro ato mediúnico espiritual da Terra, foi a serpente ser incorporada pelo Satanás, concorda? Sim. Então, para essa serpente incorporada pelo diabo, falar assim, viu? Como é que Deus falou mesmo? Como é que surge o diálogo do nada? Assim? Exato. Entendeu? Então, nós acreditamos, pela inteligência do texto, que não foi a primeira vez. Houve vários diálogos como esse. E Eva, por não estar preparada por Adão, porque Deus havia ensinado Adão, e não é Eva. Boa noite, meninas. Elas querem estar preparadas em sair. Pode sair. Isso. Entendeu? Não. Então, ó. Para quem tava falando? Porque Adão não estava preocupado. Deus ensinou para Adão. Adão. Disse, Adão, no dia em que você comer, certamente você morrerá. Eva ainda não tinha sido feita. Quando aconteceu esse episódio, essa conversa entre Deus e Adão, Eva não tinha nascido ainda. Então, para quem que Deus ensinou? Para Adão. E quem devia ensinar Eva? Adão. Sim. Correto? Aí Eva não teve esse ensinamento de Adão, porque o texto não relata isso, mas ensina que Adão foi enganado. Desculpa. Ensina que Eva foi enganada. Sim. Porque Eva de fato foi enganada. Correto? A serpente conseguiu ludibriá-la. E falou assim, ó, se você comer, você não vai morrer não. E aí, se você perceber, tem uma tentação tripla, né? A gente brinca que é nas 3 dimensões. Ela era boa,
para se comer, agradável aos olhos e dá entendimento. Boa para se comer, atinge o quê? Que esfera que atinge? Boa para se comer. O que dá prazer para nós? A carne. A carne. Agradável aos Olhos. olhos. O que atingia? A visão. A sua Mente. alma. A alma. Entendeu? Então o que agrada a sua alma? O que você quer? As mulheres, então, nas leis proibitivas, quando vai na loja, você quer comprar porque aquele sapato encantou os seus olhos. Então a fruta, ela era boa para se comer, ou seja, boa para o paladar, certo? Então o que atingia? A carne. A carne, certo? E aí agradava aos olhos, a alma, certo? E dava entendimento, o espírito. Então a tentação da serpente para Eva atingiu os 3 aspectos: alma, corpo e espírito. Era quase impossível não cair, não era? A armação foi perfeita para que acontecer alguma coisa naquele momento, certo? Não. Aí o que acontece? Aí eu vou agora para a linha teológica. Há uma linha teológica, certo? Ah, pastor, você está afirmando não. Há uma linha teológica e aqui no seminário você tem que aprender várias correntes teológicas, ok? Então vamos aprender uma linha nova hoje. Há uma linha teológica que afirma que Adão tinha dúvidas de que tipo de morte era. Porque, veja bem, Adão conhecia a morte? Não. Não. Então ele não sabia o que era morte. Correto? Ele não sabia o que era morte. Então ele queria, essa linha teológica, ok? Afirma isso, que Adão queria saber que tipo de morte era. E ele achava, segundo essa corrente teológica, que a morte era física. Sim. Tanto que se você pegar a história, depois a gente pode ler um dia aí, a sequência do texto é quando Eva come, ela comeu e deu para o esposo. Então o esposo viu ela comendo. Sim. Ele não a repudiou, ele não a proibiu. Mesmo sabendo que a ordem era se o dia que você comer, certamente morrerás. Então o que ele pensou? Se alguém vai comer, que coma, Eva que primeiro. coma Eva. Não é? E quando ela comeu e Adão viu que ela não morreu, ela pegou e deu para ele pegou e também comeu. Aí aconteceu algo. Pergunta o quê? O quê? Houve uma morte. Mas não é a morte que Adão esperava, foi a morte que Deus falou, uma morte espiritual. Houve uma desconexão entre o Espírito de Deus e o Espírito de Adão. Por isso que na viração do dia, no crepúsculo, a Deus falou o quê? Adão, onde tu estás? Por quê? Porque agora o Espírito de Deus já não estava mais ligado com o Espírito do homem. Houve uma quebra, a morte. A consciência que ele teve, houve uma quebra. Aí a próxima pergunta é, houve uma queda, ele caiu. Aí a pergunta é, Adão pecou? Sim ou não? Pecou. Sim. Eva pecou? Sim. Pecou. Tanto que Deus deu uma sentença. Sim. E qual era a sentença? Ser expulso do Jardim do Éden. Que dor no parto. Eva. 2 no parto, Comerás do suor do seu trabalho. certo? Quando a cobra ela Ia rastejar, rastejar ia comer do pó da terra. Colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Perfeito. A pergunta é, vocês já viram cobra com a boca cheia de pó? Não. Então o que Deus está dizendo nesse dia? Qual é essa sentença? Porque a gente lê na Bíblia assim, ó, e tu rastejarás e vai comer do pó da terra. Que pó que é esse? Pecado do homem. Então põe isso em palavras. Porque os caras estão na sua cara agora você falando isso. Nós fomos feitos do pó da terra. Isso. Então, se nós pecamos, é desse pó que a serpente, diabo ia se alimentar. se alimenta. E isso acontece O nosso hoje? pecado. Sim. Sim. Me dá um texto para provar isso. O mundo jaz do maligno. jaz do maligno. Jaz do maligno. Ou seja, nesse dia Deus falou assim, já que você quer tanto a raça humana, então você vai viver e se alimentar do pó da terra. E nós somos pó. Então todos nós que não estivermos ligados em Deus, estaremos nas mãos do diabo, porque o mundo jaz dele. Ou seja, as pessoas que morrem sem Cristo alimentam quem? A Satanás e seus ardis. Concorda comigo ou não? Sim. Então veja, então essa sentença que Deus deu, Eva vai sofrer dores do parto, que vocês sofrem até hoje, as mulheres. Qual era do homem? Era Do suor do teu rosto. Comerás. Você soa, Joris? Soa. Então no suor do teu rosto comerás, e a serpente do pó da terra comerás. E ele disse mais, Gênesis 3,14. E eu colocarei inimizade entre quem? A mulher Entre a mulher e a serpente. serpente. E eu pergunto, nesse texto aí, a mulher era mulher mesmo? O que vocês acham? De fato está falando com Eva? Ou é uma sentença como o pó da terra? É uma sentença analógica à raça humana? O que vocês acham? Eu acredito que é para a raça humana. Certo. Porque, por exemplo, todas as mulheres, toda vez que vai ter o parto, fazer o parto,
ela sofre com dores. Antes mesmo de... Isso foi literal. O parto Sim. foi literal, o suor foi literal. Sim, Agora, a serpente comendo pó da terra não é literal. sim. O pó da terra não é pó, literalmente. Não é. Você nunca viu uma cobra, tanto que cobra é um bicho limpo. Sim. Mas você não Sim. vê cobra com a boca Suja, cheia de né? pé, você não vê ela suja, correto? Sim. Então não é literal. É simbólico. Sim. É uma tipologia. E também a mulher. A mulher de Gênesis 3,15 é uma mulher realmente? É Eva que Deus está falando? Não, Está falando de quem? da igreja. Aí que tá. Para você afirmar que e é da igreja mesmo. Para você afirmar que é da igreja, você tem que conhecer escatologia. Porque na escatologia, a mulher, em Apocalipse, é a igreja. Ou seja, então eu vou colocar uma inimizade entre você, diabo, e a igreja. Por isso que o diabo persegue tanto a igreja. Um dia entraremos nesse assunto. Se você estiver aí, você vai aprender essa matéria. Pegou? Maravilha. Tá claro? Dúvidas Sim. acerca disso? Não. Tá. Achamos quantas respostas aí? Proibitivas e... Proibitivas. As proibitivas, e aqui só prescritivas. nesse... Tem uma proibitiva e uma prescritiva. Isso. Certo? São duas. Só duas. Ok. Então, das 613, quantas são proibitivas? 200 de proibitivas, 365. Proibitivas. Proibitivas. 365. 65. E proibitivas? 248. 48. Isso você não pode esquecer que você cai na prova. Fechou? Perfeito. Agora, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Como é que vocês me provam que Eva, ela não reconhecia o senhorio de Deus? Biblicamente falando. Porque assim, ó, uma coisa eu falar para você que Eva, ela já vinha sendo desconstruída no seu caráter, porque ela foi tentada nos 3 níveis. Ou seja, então a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então você vai perceber que Eva, no seu conhecimento, ela tem um conhecimento que Adão passou para ela, mas não é total, é incompleto, correto? Então como é que a serpente conseguiu ludibriá-la nos 3 níveis? Alma, corpo e espírito. Porque eu preciso te mostrar, biblicamente falando, que Eva já estava se perdendo no contexto. Porque assim, ó, gente, aqui na igreja a gente tem um lema. Por exemplo, você fala assim, pastor, me perdoe, eu caí. Né? Então, nós cristãos, nós temos uma mania de só olhar para mentira e para adultério. Não é? É aqui que a gente mais gosta, não pode mentir, não pode adulterar. Mas tem um monte de pecado. Que ele vem embutido uma série de coisas que a gente não se atenta, mas que levarão para o inferno do mesmo jeito. Concorda? Sim. Então veja, qual o pecado de Eva? Por que acontece na igreja? O cara, pastor, você não sabe, pastor, nossa, conheci uma moça, eu tenho certeza que não é para mim, mas eu caí. Eu falo assim, não, você não caiu, você deitou. Por que você deitou? Porque você não, por exemplo, aqui tem homens e mulheres em seminário, correto? Sim. Ninguém chega em você e fala assim, vamos deitar. Fala, você tá louco? Não é? Você tá maluco? Não. Concorda comigo ou não? Então é uma conquista, um desejo. E até quem diz que a mulher, você ganha ela pelo ouvido, né? É de elogiar, de conversar. Sim. A mulher é conquistada por outros para... Homem não. Homem, você olhou para... Ó, Clebinho, você olha para ele, se apaixona na hora. É mentira, você corta que é mentira. Você entendeu? Então, assim, homem é diferente da mulher. Mulher tem que ser conquistada, o homem não, correto? Uhum. Então a pergunta você concorda comigo quando você se cair no adultério com a mulher, você na igreja, com os preâmbulos da igreja, com os parâmetros, com a régua doutrinária da igreja, e você sabe que adultério é adulterar o seu presente corpo em santificação para pecar, você não deve fazê-lo? Sim ou não? Sim. Então, quando você o faz, você concorda que você não caiu, você deitou? Sim. Porque não foi a primeira vez. Sim. Não foi o primeiro dia, não é o primeiro diálogo, não é? Você olhou, não acontece isso. Não é comum. Você é maníaca, mas não é comum isso, concorda? Tava tendo um relacionamento. Não. Já começou uma conversa, um olhar, um bate-papo, uma mensagem. Não é assim que começa o relacionamento? Sim, correto. Então, estou provando que Eva, por si só, ela não caiu. Não, ela foi deitando ao longo do caminho. O que é deitar? É dar brechas. Ela foi dando permissão para Satanás falar ao seu ouvido. Por isso que Coríntios fala assim, ó, que as más conversações corrompem os bons Por quê? As más conversas com a má conversação. Um assuntinho, uma conversinha, um elogio. E te pega carente, sabe assim? Você está cansada da vida, sem namorar, carente, um elogio entra. Você fala, nossa, mexeu comigo, pronto. Aí começa uma série de situações que vai te desencadear um pecado gigantesco. Vocês concordam comigo? Sim, claro. Então vamos pegar Gênesis 1 aí. Gênesis 1. Eu vou pegar aquele Juarez, peça aqui, sabia? Ó, eu vou pegar aqui para você. Entenda uma coisa. Quando é que Deus passa a ser seu Senhor? Quando ele provê na Pronto. minha vida. Então, se Deus não te provê, Priscila, Deus não é seu Deus.
ou ele não é Deus provedor na sua vida. Concorda? Porque Deus só passa a ser seu Senhor quando ele provê. Por isso que, quando é que o homem foi criado? Vocês lembram? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo dia que ele descansou? Que dia que ele foi feito? Eu quero que o Cristian sabe. Essa Cristian vai ficar gravado no podcast com a sua vergonha eterna. Fala agora. Que dia? Pegadinha por aí. Não tem? É literal, que dia? Clebinho, pega um pouco de água aí pra nós, por favor. Foi no sétimo Ele descansou. dia descansou. Quer ajuda? Não sei. Quer ajuda? Vou ajudar. Vai lá. Eu tô pensando outra coisa, mas eu tô pensando no corpo de Cristo, mas. Corpo de Cristo. Eu achei que ele Então, tava sendo falando de preparado. Obrigado. Oi? No sexto. Não sei se- Pergunta por quê? Por quê? Pra mim não dar opinião em nada. Eu sabia. Tinha alguma coisa aí. É verdade. Ó, então ele fez o homem, mas eu tô brincando. No sexto dia ele criou o homem, certo? Primeiro para não opinar em nada, e segundo, porque no sexto dia ele criou o jardim do Éden, lembra? Deixou pronto, e colocou o homem no sexto dia onde? No jardim. Então o homem entrou colhendo. O homem não entrou plantando. Entende? Sim. Porque você nunca vai dizer que Deus é seu provedor se você fosse plantar. Achar que você é capaz. Então Deus criou o jardim com árvores maravilhosas, frondosas e frutíferas, e o homem entrou colhendo. Dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Amém. Entende? Então por quê? Porque na ideia de Deus nunca foi para o homem trabalhar. Amém. É só a sentença. Trabalhar, Juarez, é um castigo. Deus falou, vai suar o teu rosto. Não era. Então para nós, homens e mulheres, era para ser um sábado eterno. Porque você entrou no sexto dia e no sétimo descansou. Então o homem entrou colhendo e no sétimo ia descansar. Correto? Não. Então, e por isso que quando Jesus voltar, a Nova Jerusalém descer, depois dos 1000 anos, nós veremos com Deus novamente. Amém. Por quê? Porque o projeto inicial de Deus viver com o homem não parou, não acabou. É só uma desordem por conta de Adão. Mas vamos voltar nessa situação. Esse é o projeto inicial. Amém? Então veja, o homem descansar é um projeto de Deus para a nossa vida. Então ele queria só coabitar com você e morar com você. Tá claro isso? Não? Sim. Por isso ele fez aonde? No sexto dia. E no sétimo? Descansou da sua obra. Chamada Exa Emeron, a obra dos 6 dias. Fechou? Aí a pergunta é assim, ó. O homem entrou colhendo ou plantando? Colhendo. Amém? Então o homem plantou alguma coisa? Nada. Deus, e a Bíblia diz que quem plantou o jardim não foi a sua voz. Ele disse, haja luz, houve luz, haja luminares, houve luminares, mas o jardim Deus plantou com as suas próprias mãos. Está no texto, é só você ler. Tá? Aí, para quem for ler em casa aí, é pegar Gênesis a partir do capítulo 1, capítulo 2, já começa a história de Deus fazendo o homem. Amém? E fazendo o homem e o jardim e colocando ele no jardim para colher. Amém. Perfeito ou não? Amém. Tá? Começou uma revisão de aula aqui, não é nenhuma aula provavelmente dita, estão só revisando a aula. Então você pega aí na sua Bíblia e você vai achar isso. Ok? Então quem plantou? Deus. E Deus plantou por quê? Porque Deus só plantou para ele ser o provedor. Amém. Ele está provando que Deus é provedor. Ou seja, pastor, para mim não é. Ótimo, você não tem problema. Mas Deus não é seu provedor. Então, para ele ser o seu Senhor e provedor, ele tem que dar para você a sustentação da sua vida e da sua casa. Glória a Deus. Fechou? Agora vamos voltar para Gênesis 1. Pega Gênesis 1 aí, ó. Capítulo 1, verso 1. Ó, no princípio criou Deus. Aí lá no capítulo 2. Então Deus disse. Verso 3, verso 4. E Deus viu que a terra era boa. Verso 6. E Deus disse. Verso 7. Deus fez. Verso 8. Deus chamou. Verso 9. E Deus disse. Verso 10. Deus chamou. Verso 11. Deus disse. Verso 14. Deus disse. Verso 16. Deus fez. Verso 20. Deus disse. Verso 21. Deus criou. Então, eu estou pegando aqui alguns versículos que Deus fez, Deus criou. Você viu algum desses versículos dizendo Senhor Deus? Não. Por quê? Porque Deus ainda não tinha criado o jardim e não tinha provido a vida do homem. Amém. Então, enquanto Deus não proveu para mim, ele é Senhor Deus. Quando Deus proveu, ele passou a ser Senhor Deus. Como que é o Salmo 23? O Senhor é meu pastor E não tenho falta. e não me tem faltado, ou não tenho falta. E por que é o Senhor? Porque quem provia na vida de Davi era o Senhor Deus. Amém. Agora vê o capítulo 2 aí, ó. Vamos lá no capítulo 3.
Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus, o Senhor Deus tinha feito. Aqui, ele já era Senhor Deus. Tinha feito e disse à mulher, aqui ele já tinha colocado o homem, já tinha colocado Adão, já tinha colocado Eva, e o jardim estava pronto. Amém. Assim que ele colocou o homem no jardim, depois do sexto dia, ele passou a ser Senhor. Sim. Por quê? Porque Ele ele proveu proveu. todo. Eu vou pegar aqui no verso 2,18. Vou ler o contexto, pra vocês acharem que eu estou falando besteira. O Mateus falando na verdade, vou ler. Mentira. O Senhor Deus disse ainda, não é bom como esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus, aqui já é Senhor Deus. A história de Deus parou lá no verso do capítulo 2. Agora, a partir do verso 18, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os servos, aos seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome de todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais selváticos. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono. Aí eu falei para vocês no começo, sono para Deus é quando não se tem pecado. Tem correto? Mas aqui, de fato, para quem estuda teologia, sabe que é a morte. Porque se você dormiu, Clebinho não sei, tem um sono pesado. Se ele dormiu, pegar uma faca assim, colocar na costela assim, para arrancar a costela, sabe que ele acorda? Na hora. Acorda também. Você acorda também? Cantando ainda. Acorda. Difícil de tapar. Pega a faca. Apago fácil. De que ele foi num encontro com nós. Ela. Amém? Amém. Aí ele caiu num pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou no lugar da carne. E da costela que havia tirado o homem, Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse será chamado de varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixou pai e mãe, para Olha o capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais do campo, disse assim, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma da árvore do jardim? Deus falou isso? Não. Olha só, ele jogou para perceber se ela tinha conhecimento profundo daquilo que Deus falou. Ela não tinha. Ela disse, a mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer. A pergunta é, estava no meio do jardim? Essa árvore estava no meio do jardim? Não estava. Ela colocou uma árvore no meio do jardim, que Deus não falou. Ela disse que Deus falou, que Deus fez. Ou seja, aqui a serpente já percebeu que ela não tinha muito conhecimento, certo? Então, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Certo. Olha o nível do diálogo. É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão. Aí eu pergunto, estava errado ou mentira essa frase? O diabo mentiu ou falou a verdade? E eles falou a verdade. Falou a verdade. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do Normal. Verdade. É verdade. Era uma verdade. Realmente. Aí eu pergunto para você, por que ela aguçou os ouvidos de Eva? Por que ela queria ser como Deus? Porque das 613 leis, lembra? Sim. Quantas são inseridas no desejo da mulher? 365. Nossa, por que tudo isso? Quase o ano inteiro de Isso aí. desejo no coração dessa É isso mulher. aí. 300. Quase o ano São as inteiro leis não. ruins. São. E esses desejos estavam escondidos do coração da mulher. Meu Deus. Por isso, quando a mulher quer uma coisa, quem segura? Não é isso? Quando a mulher tem um negócio, cara, eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero, ali, ó. Tá rindo, gente. Entendeu, não? Entenderam? Isso que acontece. Aí, olha essa situação. Ela desejou ser igual a Deus. Meu Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa, olha aqui, ó, boa para si comer, agradável aos e árvore desejável para dar entendimento. Ela queria entendimento, gente. Tomou do seu fruto e comeu. Ó, e aqui é o problema, ó. Ó, ela pegou do fruto porque a árvore era boa para se comer, certo? Boa, então,
aí que sai a tese que você falou, Mateus. Como que ela sabia que era bom para se comer? Ela já Ela Como é que eu sei que o fruto é bom? Experimentar. Eu já? Experimentei. Eu estou afirmando? Não, Não. é só uma corrente teológica. Sim. Então nós que estamos bíblios, tem que conhecer as linhas teológicas. Veja, está no texto. Aí se você não gostar, está em casa, você rasga a página. Olha o que o texto fala. Capítulo 3, verso 6. Vem da mulher que a árvore era boa para se comer. Espera um pouquinho. Eu vejo frutos para eu comer, para eu gostar, o que tem que fazer? Experimentar. Só de olhar você consegue ver? Não. Correto? Boa para se comer, agradável aos olhos. Devia ser bonita, certo? Sim. Agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, nos 3 aspectos: corpo, alma e espírito, certo? Tomou do seu fruto, ou seja, e comeu, e deu também ao marido. Veja, não foi depois, ato contínuo. Comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folha de figueira e fizeram cintas para si. Aí quem vem? Deus. Por quê? Quando Adão comeu, Deus vem. Por quê? Porque Adão, que era para ter impedido Porque Deus deu o princípio para ele. Adão. Por isso que você vem para a igreja, para aprender o princípio da palavra. Amém. Depois que você aprender uma vez aprendido, Deus vai nos cobrar. Agora, por isso que a Bíblia fala assim, ó, que o ignorante, Deus não, como é o texto? Deus não tem um culpado pelo inocente. Não, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Ou seja, se você não sabe, como vou te cobrar uma coisa? Então Deus primeiro ensina, depois ele cobra. É um princípio natural de Deus. Isso é Deus. Isso é um Deus justo. Correto? Agora, uma vez que você sabe, você fez, aí você vai pagar o preço por isso. Amém? Então, veja bem, foi momentos separados? Não. Foi no mesmo instante que Adão percebeu, Adão se achou, entendeu que Eva não morreu fisicamente. E porque não morreu fisicamente, ele falou assim, tranquilo, vou pegar e comer também. Pode-se dizer que enquanto Eva conversava com a serpente, Adão estava nesse momento com os dois? Ou não tem como se dizer? Porque Juarez, eu não posso dizer que não estava. E nem posso dizer que estava. Porque quando você lê aqui, parece que estava, né? a impressão que dá, porque assim, por exemplo, ela comeu Uhum. e logo deu para o marido comer. A impressão, o entendimento que dá é que ele está perto, ele está próximo. Então, só que assim, eu vou falar o que eu acredito, tá? O que eu acho. Sim. Eu acredito que não. Vou explicar por quê. Porque aqui está sendo narrada uma história. Uhum. A serpente falou e aconteceu, mas parece que quando assim, ó, é igual falar assim, ô Juarez, você fala do Clebinho amanhã para pegar os colchões lá no encontro. Eu fui embora. Falei, viu, o pastor falou. Quando eu contar essa história, eu falei assim, ó, o pastor falou, o Juarez falou, o Clebinho foi. Parece que eu tô no diabo, mas eu não tô no diabo. Sim. Eu dei um recado e fui embora. Porque aqui parece o quê? O que eu acho que aconteceu? A serpente influenciou Eva. Sim. Eva desejou demais aquela árvore, aquele fruto. Ela foi pegar e comeu e deu para o marido. Eu, particularmente, não acredito que Adão participou junto com a serpente. Sim. Por quê? Porque eu acho que Adão teria percebido que a serpente estava sob influência maligna. Eu acredito. Sim. Entende? Mas eu acredito. Porque O ele tinha- texto não deixa muito claro isso. Mas eu acho que pela inteligência dos estudos, eu acho que Eva estava sob influência maligna. Porque o que a serpente faz? Aí agora é botânica, né? A serpente, quando pica, ela não pica e fica. Ela pica e sai fora. Sai. Ela se afasta, porque ela espera que o veneno faça efeito. Uhum. Uma vez caído, ela vem para comer a presa. Sim. Entende? Então aqui, como era uma serpente, ela influenciou e esperou a queda. E quando houve a queda, então ela se aproveitou de todo o ensejo da situação. É o que eu acredito, ok? Fechou? Fechou. Ó, então veja bem, quando é que Deus passou a ser... esqueci de falar para vocês, ó. Lá no verso 3:1. Eu vou provar que Eva não tinha Deus como seu Senhor. Ó, mas a serpente, capítulo 3, verso 1. Mais astuta que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Então, pera um pouquinho. Deus era Senhor de Eva, sim ou não? Senhor Deus. Senhor Deus. Era Senhor Deus. Olha o verso 2. Olha o diabo não reconhece Deus como Senhor. Olha o que ele diz. É verdade que Deus disse? Não é Senhor Deus. Deus disse? Sim. Correto? Então o diabo aqui, usando a serpente, diz: é verdade que Deus falou? Porque Deus, para aqui na situação, não era Senhor sobre o diabo. Sim. Ele não reconhece o senhorio de Deus, correto? Sim. Agora nós saibamos que Deus, inclusive, é Senhor do diabo também. Sim. É verdade que Deus disse: não come do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu e disse:
Do fruto da árvore do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Sim. Quem disse? Deus. Aí eu pergunto, Eva reconhecia Deus como Senhor? Não. Negativo. Aqui estou te provando a queda de Eva antes dela comer o fruto. Por isso que ela não caiu, ela vem deitando ao longo do caminho, perdendo seus princípios ao longo do caminho. Porque quando ela vai falar de Deus, ela disse Deus disse, ela não disse Senhor Deus. E Deus já era Senhor dela. Sim. Pegou a visão? Sim. Beleza? Lê de novo para nós aí o verso 3. Quem pode ler? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O verso 2, Priscila. Perdão. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não Ó, comereis disse quem? dele. Deus. Não tem Senhor. Exato. Então, quando Eva foi falar, ela usou a mesma frase do diabo. Do diabo. Deus disse Deus. E Deus aqui está mostrando para mim e para você que ele já era Senhor Deus sobre eles. Amém. Entende a queda? Sim. Então, se nós não cuidarmos dos princípios da palavra, nós vamos cair. Nós não vamos nos atentar a isso. Então, nós vamos se atentar aos detalhes da palavra. Por isso que é tão importante seguir princípios. Porque, ó, Deus estabeleceu alguns princípios. Por exemplo, vamos abranger aqui. Oferta é um princípio? Vocês acham? Sim. Dízimo é um princípio? Sim. O que mais? Oração é um princípio? Sim. Primícia é um princípio? Sim. Jejum é um princípio? Sim. Culto de adoração é um princípio? Sim. Veja, aí nós praticamos quanto desses cultos a Deus? Porque se você não cuidar do teu coração, você vai quebrando princípios e vai achando normal. Por que acontece? Você quebra um princípio e fala assim, não aconteceu nada. Não, a pessoa a mesma coisa, não aconteceu nada, tá normal. Eu continuo abençoado, eu continuo ganhando dinheiro, tô com saúde, meu carro nem quebrou, correto? Aí você vai perdendo princípios da palavra e não se atenta. É o que aconteceu com Adão e com Eva. Não pode se deixar normalizar, né? Não pode deixar. Lembra de Uzá? Sim. A Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de... Como chama o cara lá? Meu Deus. Naquela que ele ficou 3 meses, ele ficou. Não foi 20 anos, que foi levado. É o nome do cara aqui, rapaz. Obed? Obed-Edom. 3 meses. Mas ficou 20 anos na casa do cara que eu esqueci agora o nome, fugiu da mente. Ficou comum. Acostumado, porque assim, vivia do lado da arca, passava pela arca, comum. Sim. Ficou tão comum quando a arca balançou e caiu, o Zago vai colocar a mão. Foi fulminado, porque 20 anos ele passou do lado da arca, nada aconteceu. Sim. É você achar que a glória de Deus não tem mais poder. Cara, continua com o mesmo poder do primeiro dia. É nós que nos esquecemos, tornando comum aquilo que não é comum. É igual quando lá em Atos 10, quando Cornélio teve... Cornélio foi o primeiro gentil, o primeiro camarada que fez uma célula. A primeira célula se deu na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. E ele reuniu muitas pessoas na sua casa, né? Por isso a gente fala que é célula, né? Na sua casa. E convidou Pedro a pregar. Mas Pedro, por ser judeu, não ia. Não. E Deus deu uma visão para Pedro no sono. Deus deu um sono para Pedro e no sonho Deus desenrolava um lençol assim, ó. E caía muitos animais, sabe? Aí Deus falou assim, ó, coma. Ele falou, de jeito nenhum. Porque judeu não come porco, não come... Ele é todo, né? Aí Deus falou assim, Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ele sonhou de novo, coma. Ele... Pedro... Aí Pedro entendeu que o evangelho também era para os gentios, não só para os judeus. Sim. Entende? Ou seja, então nós precisamos entender como Deus trabalha. O evangelho é abrangente para todas as coisas. Nós precisamos compreender os significados e os símbolos que Deus tem na Bíblia. Por quê? Porque para o judeu aquilo era errado, mas Deus já havia purificado e Pedro nem tinha entendido ainda. É nós querer espiritualizar tudo ou normatizar tudo. Não. Tem que seguir os princípios. Para isso que segue o princípio. Por quê? Toda vez que eu quebrar um princípio, o princípio quebra você. Verdade. Dúvidas? 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 Nenhuma dúvida? E aí? Fala, Cristian. Uma dúvida, pastor. Sobre Gênesis 2,18, que o senhor estava comentando aqui. E disse o Senhor, até vou ler o versículo. 2,18? É, o 2,2. Disse assim, ó. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que esteja como diante dele. Aí o senhor deu exemplo de Adão, né? Aí é só essa dúvida. Quando Adão tem a ajudadora, que vai nascer Eva, né, que a gente fala, nesse caso,
Quando o Adão tem o sono profundo, que é o sono que o senhor deu exemplo, é do salário do pecado, que o senhor fala, salário do pecado que é da morte. Esse, no caso de Adão, ele está sem pecado, é isso? Sem pecado. Não, só para minha dúvida. Não, sem pecado. É sem pecado? Porque assim, ó, lembra das leis? Das 613, Adão tinha embutido nele quantas leis? 48. que são as leis prescritivas. Sim, farás. As leis proibitivas estavam embutidas nele e adormecidas. Por isso que ele andava nu. Ele não tinha consciência dele. O que é abrir a visão, Clebinho? É ter todas as 613 e os desejos embutidos que Eva abraçou tudo, né? Que Deus passou para a mulher. Um dia eu te conto essa história melhor. Só deixou de ser adormecida, passou a ser exteriorizada. Entende? Né? Foi só despertar dentro deles. Por quê? O que é ter consciência? É ter os desejos, é ter inveja, é ter cobiça, é ter raiva, é ter... Adão não tinha isso. Eram leis permissivas que ele fez, ó, deu dom pros bichos, vivia tranquilo. Criativos ainda. Super. Adão era tão criativo que vaca tem cara de vaca. É verdade. Girafa tem cara de girafa, cara. Não é? Macaco tem cara de macaco. Você consegue imaginar um macaco numa girafa? Não consegue. O nome, não é? Super criativo. Imagina a inteligência desse camarada. Entende? Por quê? Porque as leis permissivas de Deus todas estavam embutidas nele. Ou seja, vai crescer, vai multiplicar, vai dominar, governa a terra, seja feliz. O projeto de Deus era de felicidade. Veja, Deus nunca pensou que nós teremos espinhos e abrolhos. Quem produziu espinhos e abrolhos? O diabo. Tanto que, aí é uma tipologia, né? Tanto que na cruz do Calvário, o que é que colocaram na cruz? O que é que colocaram em Jesus? Coroa de espinhos. É normal? Então, assim, a história humana conta que quando dois reinos entravam em guerra, quando eu perdi a guerra, normal era pegar minha coroa e mandar para você. Sim. Reconhecer a derrota. Tanto que na América, nos Estados Unidos, até hoje é assim. Quando é que um presidente se torna presidente? Vocês sabem? Não. Quando o vice liga e admite a derrota. O vice não. O opositor liga e admite a derrota. Por isso deu problema agora. O Trump não queria admitir. Sim. Porque como chama lá agora? O John Biden já estava eleito, tá na imprensa, né? E o cara não ligava. Ele não admitiu, cobrava pra caramba. Tem até processo, enfim. Agora tá conseguindo, talvez seja eleito aí o ano que vem. Mas qual é o problema? É de praxe, quando eu estou disputando com o Clebinho, sou presidente, é normal, aqui no Brasil o Bolsonaro também não ligou. Bolsonaro não ligou, porque ele não reconhece a derrota, né, por conta do roubo e tal. Aí é o que está na imprensa, ok? Também não ligou, não admitiu. Mas aí quem possa, o governo vai por si só se impor, o Supremo está lá e tal. Mas o que acontece? Quando eu perco a batalha, eu mando a coroa para o outro. Qual que era a coroa do diabo? A Bíblia diz que o diabo só produzia espinhos e abrolhos. Ou seja, qual que era a coroa dele? De espinhos. Então, quando o soldado foi e cravou na cabeça de Jesus a coroa, é assim, ó, no mundo espiritual, no mundo físico você não viu nada. Mas no mundo espiritual é o diabo reconhecendo a derrota para Jesus. Jesus ganhou a vitória. Tanto que o diabo pegou só a única coroa de espinho, velha, podre, e colocou na cabeça de Jesus. Parece que não é nada, mas foi a maior vitória da história da humanidade. Aleluia. Foi aquela coroa de espinhos. Amém. Pegou? É isso? Aí, para terminar, para concluir aqui, Deus só trata de morte quando é pecado, porque o salário do pecado é É a morte. Certo? Não. Então, quando Deus fala assim, ele não morreu, ele dormiu, aquela morte não é pecado. É algo, no caso de Lázaro, foi para a glória de Deus. No caso aqui de Eva, foi para fazer Eva, né? No caso de Adão e Eva. E no caso da menina, era a menina. Ela tinha na idade da inocência, ainda nem tinha pecado. Também dormiu. Porque agora você está falando do comentário, né, na Bíblia, que tem falando sobre Lázaro. Sim. Da menina. Por isso que eu estava nessa dúvida. Mas entendeu? Agora Entendeu? entendi. Mais dúvidas? Eu queria entender um pouquinho mais sobre a tentação do espírito. Como o espírito ele é tentado? Aqui no caso de Eva foi porque ela queria ter a sabedoria, o entendimento que Deus tinha, mas e nós hoje? É assim, ó. Você lembra quando Jesus era filho de José? Sim. Ó, Jesus apareceu com 12 anos. Aonde? Lá No templo. no templo. Falou com os doutores, certo? Segundo os sábios judaicos, falam que ele narrou os livros proféticos, os livros poéticos de cor. Ele sabia de cor, segundo os judeus, os anciãos.
correto? Eu acredito. Ele desaparece. Ele aparece com 30. Por quê? Ele foi ter uma vida normal, absolutamente normal. Quando ele aparece, ele está batizando, sim ou não? Sim. Quem levou ele para ser tentado? O Espírito Santo. O próprio Espírito. Então, quando você passa para um nível maior, as guerras aumentam. Por isso que ó, você tem o nível pastoral, o nível bispo, apostólico, vai subindo de guerra. Então, tem cara que tem igreja aí com 10 pessoas que o cara é apóstolo. Cara, é uma guerra gigantesca. É guerra de apostolado, né? Então, a gente sonha ao mesmo, mas sem nenhuma pretensão de água. Mas não, tá tudo certo. Quando for, será. Correto? Então, veja. Quem levou para ser tentado? O próprio Espírito do Senhor. Por que acontece, Priscila? Tem lutas que se dá no nosso espírito. Quer ver uma coisa? Abatimento espiritual. Do nada, você está abatido. Você está crente, você é da igreja, você gosta da igreja, mas há uma frieza espiritual. Tanto que eu falei domingo aqui na oração, que Deus te dê as 5 pedras de Davi, lembra? O que mais? 5 pedras de Davi. O que mais? Espada de Gideão. Gideão. O que mais? E a capa de... A capa de pau. Ele diz mais, para te aquecer no inverno espiritual da sua vida. Por quê? Porque quando Paulo fala isso, Paulo fala assim, manda-me Marcos trazer a minha capa, porque todos me abandonaram, só ficou ele. Então pede para Marcos trazer a capa. E se você pegar o contexto histórico dessa história aí, que é maravilhosa, Marcos, porque assim, na primeira viagem de Paulo, lembra, foi Paulo e Barnabé, se eu não me engano, tá salvo de engano. Eles voltam, mas Marcos ia junto, porque Marcos é sobrinho de Barnabé. Eles iam juntos. Não se explica por que Marcos volta. No início ele já volta. A Bíblia não fala por que Paulo e Barnabé foram embora. 2 anos depois eles voltaram. Contar as histórias das missões. Que passamos, como foi, oramos, e tal, Deus libertou, Deus salvou e tal. E quem está ouvindo? Marcos. Na segunda viagem, Marcos falou, agora eu vou. Agora eu encorajei. Paulo resiste o cara. Paulo ficou bravo. Agora você quer ir? Agora, rapaz. Agora você quer aparecer no DVD? Quando foi para começar, você não estava aqui? Dama dura. E a Bíblia diz que discutiram, Barnabé e Paulo discutiram. E separou os ministérios. Até na briga de crente, quem ganha é o evangelho. Separou os ministérios e quem foi agora com Marcos foi Barnabé. Barnabé vai com Marcos e Silas aparece e vai com Paulo. Veja, então ampliou a equipe. Na discussão, Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem. Na discussão dos dois, criou-se mais uma outra equipe. Correto? E aí, então, Paulo nunca mais se deparou com Marcos. Ficou uma rusga no ministério, ficou um negócio meio mal falado, meio mal resolvido, e foram embora. Passou-se os anos, quando Paulo está prestes à sua morte, preso já, ele manda uma carta e diz assim, eu não vou lembrar agora de cor o texto, tá? Onésimo me abandonou, amando mais presente século, falou um outro cara que também foi embora, ele disse, manda-me Marcos trazer a minha capa, porque ele me é muito útil na obra. Então Paulo está reconhecendo que Marcos se afirmou, Marcos foi bom. É que quando Paulo, na primeira viagem, Paulo era menino ainda, está lá em Atos 13, entende? Então o que acontece? Era menino na fé, mas Paulo reconhece, falou, manda-me Marcos trazer. Por que ele pediu para Marcos ir? Para refazer a situação. Sim. Ele ia morrer, logo depois ele ia morrer, entende? Então ele estava refazendo a situação, estava velho já, sofreu muito. Então ele reconhece no fim do ministério, manda-me Marcos, porque Marcos me é muito útil no ministério, na obra. Entende? Aí o que acontece? Para a gente encerrar esse momento aqui, que horas são? A hora voa, né, gente? Já é 9h30? Eu estava dizendo para você aquele dia que eu acho que tenho certeza, que Atos dos Apóstolos é ato do Espírito Santo. Porque é o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está por trás de todas as coisas. Por exemplo, eu vou falar, depois vocês vão decorar, tá? Atos 1 era o quê? A promessa. Certo? Ficarmos aqui, porque dos céus serão revestidos de poder. Atos 2, a promessa passou a ser cumprida. E todos foram cheios do Espírito Santo, certo? Atos 3, estava Pedro e João subindo a porta formosa, e a Bíblia diz que o paralítico pediu esmola, e ele, cheio do Espírito Santo, diz, levanta e anda. Atos 4, Pedro, que havia negado a vida inteira Jesus, lá no Lucas 22:54, agora ele fala assim, eu afirmo que Jesus é Filho de Deus e que veio para perdoar o pecado da humanidade. Atos 5, Ananias e Safira, porque mentira ao Espírito Santo morreram. Atos 6, a instituição dos diáconos, certo? E havendo crescido o número de viúvas, a Bíblia diz, escolhei, pois, entre vós 7 varões, cheios de boa reputação, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, homem cheio do Espírito Santo. Ou seja, escolheram 7 varões, entre eles Estevão, e esse também morreu apedrejado lá em Atos 7.
Atos 7, ele olhou para o céu e diz: eis que vejo o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. Ele, cheio do Espírito Santo, morreu e adormeceu. Olha aí, e adormeceu no Senhor. Certo? Atos 8. O que era Atos 8? O evangelho de Cristo chegou a Samaria. Atos 9. Paulo, que chamavam de Saulo, que é romano e grego, né? Saul e Paulo, só muda onde ele estava, na Grécia ou em Roma. O nome não se muda. Alguém fala, Paulo virou Saulo. Aliás, Saulo virou Paulo, não é verdade. Saulo é grego e Paulo é romano. Só mudou o lugar que ele estava, ok? Essa é uma grande anedota que se conta por aí. A Bíblia diz que Paulo, que aí até então, por estar em Roma, era Paulo, ele se depara no caminho de Damasco, se depara com o Espírito do Senhor, ele cai por terra, não tinha cavalo, ele cai por terra, e as suas pálpebras são carregadas, ficou muito escuras. Ele vai até a rua direita, chamada direita, onde um homem ora por ele, e as escamas caem dos seus olhos, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Atos 10. Cornélio está pregando na casa dele. Atos 10, Pedro vai pregar, e Cornélio levantou uma oferta para o homem de Deus. Atos 11, o evangelho passa a ser perseguido. Atos 12, o que é Atos 12? Atos 12, lembrei. Pedro está aprisionado, se eu não me engano, Pedro está aprisionado, e um anjo entra e fala assim, coloca a sala nos seus pés, e vamos embora, porque o Senhor vai te livrar. Atos 13, a primeira viagem de Paulo, ele cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora é vocês. Assim? Beleza? E assim a gente termina a aula de hoje. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.